Olá, tudo bem com você? Se você está lendo Marcos comigo, seja bem-vindo aqui mais uma vez e aproveita para deixar também aqui o seu gostei, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube. E se é a sua primeira vez aqui conosco, se inscreva no nosso canal, toca nesse botão que está logo aqui embaixo e para que você então possa receber não só os conteúdos do Evangelho de Marcos, como também muitos outros conteúdos que nós produzimos aqui no nosso canal. E lembrando que antes da gente começar o nosso texto, a gente sempre faz uma pequena revisão de tudo que nós já vimos. E hoje, quando nós vamos chegar na primeira metade do Evangelho de Marcos, é muito importante que a gente então lembre um pouco da estrutura desse Evangelho. De maneira muito simples, nós já vimos aqui que o Evangelho de Marcos se divide em duas partes. A primeira parte vai até o versículo 30 do capítulo 8, onde Marcos concentra a sua atenção em mostrar a identidade e a autoridade de Jesus. Durante todos esses 8 capítulos, a gente percebeu como que as pessoas estão perguntando quem é Jesus, de onde vem essa autoridade, de onde vem esse poder. E hoje, quando nós chegarmos na confissão de Pedro, nós vamos ter finalmente a resposta dessa pergunta: quem é Jesus? Quando ele mesmo pergunta para os discípulos o que eles pensam que ele é. A segunda metade então desse evangelho começa no versículo 31 do capítulo 8 e vai até o capítulo 16, até o fim desse evangelho, onde Marcos vai concentrar sua atenção em mostrar para nós as implicações do que significa Jesus ser o Cristo, focando agora não mais na sua identidade, mas na sua tarefa, na sua missão. Jesus vai mostrar aos seus discípulos que é necessário que ele sofra, morra e ressuscite. Marcos então vai revelar para nós: ele é o Cristo, então o que ele veio fazer? Ele veio morrer pelos nossos pecados. Terminando com a confissão de um centurião romano dizendo: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Viu? Bem rapidinho a gente consegue ter uma visão panorâmica desse evangelho e perceber aonde nós estamos nesse momento. Principalmente quando nós saímos do coração endurecido dos fariseus e o problema do coração apontado por Jesus. Jesus mostrando que todos os pecados, todos os males, eles saem do coração. E Jesus quer mostrar para nós como ele vai resolver esse problema. Mas antes que a gente chegue na segunda metade desse evangelho, nós temos o fim dessa primeira metade, dessa primeira parte desse evangelho, que vai terminar ali no capítulo 8, no versículo 30, porque é necessário que Jesus ainda faça mais alguns sinais, para que ele possa então ensinar os seus discípulos, fazer perguntas para eles ainda a respeito da sua identidade, para que depois da confissão de Pedro, todo o cenário esteja bem construído para nós, para que a gente entenda o que Marcos quer com esse evangelho, o que Jesus deseja com as suas palavras e, o mais importante, como nós vamos responder a tudo isso que nós estamos ouvindo e aprendendo sobre Jesus. Então, com a sua Bíblia na mão, você vai pausar esse vídeo e vai ler o texto do Evangelho de Marcos no capítulo 7, do versículo 31, e vai até o capítulo 8, no versículo 30. Pausa esse vídeo, tira um tempo de leitura da Bíblia, de oração, grife frases ou palavras que chamem a sua atenção, faça perguntas e tente responder por você mesmo a partir do texto. E quando você tiver feito tudo isso, sem pressa, o vídeo vai estar aqui te esperando, eu vou estar aqui te esperando. Volta aqui para que a gente leia então Marcos juntos. Nós vimos na nossa última leitura muito sobre essa diferença do puro e do impuro, com Jesus apontando para a impureza do coração e que o problema necessariamente não é externo, mas é interno, é muito mais profundo do que a nossa aparência, a nossa superfície aponta. E com isso nós vimos Jesus num embate muito forte ali com os fariseus por causa da religião deles, negando a palavra para poder seguir as tradições humanas. E nós vimos também o exemplo final ali do tipo de discipulado que Jesus espera com aquela mulher gentia, que aqui no contexto seria a pessoa impura, que não pode ser purificada por nenhum tipo de ato externo, mas que Jesus está pronto a purificá-la internamente no seu coração, libertando sua filha do poder de Satanás e libertando ela mesma, dando a ela mais do que as migalhas, mas dando a ela a salvação que Jesus veio trazer. Uma salvação que acontece no coração, não é algo meramente externo, mas precisa ser de coração. E nós encerramos a nossa última leitura perguntando como é que Jesus vai resolver esse problema. Antes que a gente então chegue na missão e no propósito de Jesus, do porquê
ele veio ao mundo, Jesus precisa fazer mais alguns sinais para que os seus discípulos então entendam quem ele é, à medida que a gente volta ao assunto do entendimento e da falta de entendimento. Mais uma vez nós teremos a multiplicação de pães para uma multidão, teremos também os discípulos com dificuldade de entender aquele sinal, aquele milagre, fariseus religiosos pedindo mais sinais do céu, enquanto Jesus vai mostrando para nós, mais uma vez, nas pessoas mais improváveis da história, o tipo de discipulado que ele espera e principalmente que Jesus está pronto para fazer para que o nosso entendimento então seja aberto e possamos finalmente compreender quem Jesus é. Enquanto Jesus sai de uma pergunta muito genérica, muito generalizada, para uma pergunta mais pessoal. Quem você diz que eu sou? Então nós vamos caminhar nesse texto a partir do versículo 31 do capítulo 7 e vamos ver o que mais Marcos tem a nos ensinar sobre a identidade de Jesus no encerramento da sua primeira metade, nos preparando para a missão de Jesus, para a obra de Jesus. Nós saímos de um entendimento de uma mulher gentia que entende as palavras de Jesus, mostrando para nós que não é impossível entender o que Jesus está dizendo, e chegamos em mais um sinal de Jesus com a cura de um surdo gago, aonde nós percebemos que Jesus não está apenas pronto mais uma vez para abrir o entendimento de um gentil, como também de curar um gentil. E esse milagre de Jesus aponta muito para o que ele quer desenhar para nós. E a partir daqui, cada milagre, cada sinal vai ser como um drama que Jesus vai criando para mostrar a sua identidade e quase que uma parábola encenada, aonde esses acontecimentos vão apontar para que aquilo que Jesus está fazendo externamente será o que Jesus fará internamente no coração. Lembrando que nós saímos do problema do coração porque Jesus quer resolver algo mais profundo, não apenas superficial, que é o que a religião mais trabalha, a questão da aparência, da superficialidade. Então, cada milagre que nós vamos ver a partir daqui, você precisa entender que são dramas onde Jesus mostra a sua identidade e principalmente um desenho, uma parábola encenada do que Jesus, a partir de situações externas, pretende fazer com respeito à nossa situação interna, à medida em que nós retornamos ao assunto do entendimento e da falta de entendimento a respeito da identidade do Senhor Jesus. Nós vamos caminhar aqui em 3 partes, falando do entendimento que pessoas inesperadas têm a respeito de Jesus, a falta de entendimento por parte dos religiosos e dos discípulos, e por último, a necessidade de entendimento. Vamos ver o texto parte por parte, começando então pelo entendimento da identidade de Jesus. Mais uma vez, Marcos coloca em cena alguém inesperado para poder ser para nós um modelo e um exemplo, enquanto Jesus vai fazendo aqui toda essa encenação a partir da cura de um surdo gago. E a semelhança da mulher gentia, Jesus está pronto também a fazer algo por ele. E no versículo 32 nós lemos assim: ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que lhe impusesse as mãos. Veja que a semelhança da mulher, ele também suplica a Jesus como aquela mulher gentia suplicou a Jesus para que ajudasse sua filha. Então nós saímos de um entendimento gentil para continuar neste assunto, aonde mais um gentil está compreendendo quem é Jesus, está entendendo quem é Jesus, enquanto ele suplica pela ajuda de Jesus. Porque veja só, você só clama pela ajuda de alguém se você souber quem é aquela pessoa, se você tiver certeza de que aquela é a pessoa que pode te ajudar. E por que um surdo como esse clama então a Jesus? Mesmo com a sua dificuldade de falar, mas com um desejo sendo exposto para Jesus de que Jesus faça algo por ele, ele só poderia fazer isso se ele souber quem é Jesus, a fama que ele tem, a autoridade, o poder, a fama de alguém que está fazendo coisas que são inexplicáveis. E é claro, todo o cumprimento da promessa onde o profeta Isaías falou muito sobre o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, que viria e os sinais acompanhariam toda a sua jornada
para cumprir o propósito de Deus, e dentre esses sinais ele abriria o ouvido dos surdos, como ele vai abrir os olhos dos cegos também. Ponto é, cada um desses sinais apontam para Jesus como o Cristo, aquele que veio para resgatar um povo. E assim como aquela mulher gentia faz parte desse novo êxodo, esse êxodo final que Jesus está trazendo, mais uma vez nós temos aqui uma pessoa improvável que também é uma ovelha de Jesus ou faz parte do rebanho de Jesus e que também é recebida nesse êxodo final que Jesus veio trazer com a sua encarnação. Então veja que Jesus vê o realizar milagres, o realizar curas, como uma necessidade para mostrar que aquilo que os profetas, como Isaías, anunciaram, encontra o seu cumprimento agora na chegada de Cristo. Essa é a necessidade de Jesus, essa é a necessidade do milagre aqui, para Jesus mostrar que ele é aquele de quem toda a Bíblia fala. E se ele é o Cristo, somente ele pode abrir o entendimento para que pessoas como eu e você possamos entender a sua identidade. E a cura de um surdo faz muito sentido aqui quando nós falamos de entendimento, pois Jesus já falou muito sobre a importância de ouvir as suas palavras. O próprio Jesus ensinou no capítulo 4 sobre a importância de ouvir as suas palavras. Então nós voltamos aqui àquela realidade de Isaías 6, onde Deus fala que eles vão ter ouvidos, mas não ouvem, vão ter olhos, mas não vão ver. Ou seja, apesar deles terem ouvidos perfeitamente funcionando e olhos perfeitamente funcionando, você tem religiosos e discípulos que não estão vendo e nem ouvindo direito as palavras de Jesus e nem vendo os seus sinais corretamente. Então, mais uma vez, nós temos aqui alguém fisicamente impossibilitado, ele é realmente surdo, né? Fisicamente surdo, e Jesus abre os seus ouvidos para mostrar: eu é que vou abrir os seus ouvidos, eu é que vou abrir o seu entendimento. Mas Jesus faz mais do que apenas abrir os seus ouvidos. Jesus também desimpede ou desembaralha a sua língua. Veja só o versículo 35, quando ele diz assim: com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente ou sem impedimento algum. E curioso que Jesus ele usa um método muito estranho, ele vai usar de novo com o cego no capítulo 8, né, no texto em que nós estamos aqui, quando no versículo 33 a gente vê que Jesus colocou os dedos nos ouvidos do surdo e em seguida ele cuspiu e tocou na língua do homem. Nós vemos o quão inusitado é a maneira como Jesus trabalha, e ele vai mostrando isso, desenhando para os seus discípulos aquilo que ele quer ensinar para eles, aquilo que ele quer mostrar para eles. E o que Jesus quer mostrar é muito simples, que ele é o Cristo, que veio abrir os ouvidos dos surdos, e que Jesus não vai fazer isso apenas com todos os surdos fisicamente que existem no mundo, mas todos os surdos espirituais que existem nesse mundo. Jesus quer abrir o entendimento a partir de ouvidos bem abertos para receber a sua palavra, para receber o seu ensino. Então Jesus precisa abrir os ouvidos espirituais daqueles que estão surdos para a sua palavra, daqueles que rejeitam deliberadamente o ensino da sua palavra, porque Jesus quer ir além do problema físico, Jesus quer ir no problema mais profundo do nosso coração, que diz respeito à nossa surdez espiritual, e que somente Jesus é capaz de curá-la, fazendo com que os nossos ouvidos sejam abertos e nossa língua desimpedida, para que a gente possa então falar abertamente. Por falar em falar abertamente, Jesus mais uma vez impede que esse homem então conte para as pessoas o que ele fez ou quem ele é. Jesus está muito preocupado com a revelação de sua identidade, ou seja, não são essas pessoas que vão revelar quem ele é ele que vai revelar no momento certo a sua identidade. E a grande preocupação de Jesus é que essas pessoas não contem para as outras a respeito de um Jesus errado, de uma identidade errada de Jesus. E Jesus, durante todo esse texto, ele vai continuar impedindo as pessoas de contar sobre ele, inclusive os seus próprios discípulos, como a gente vai ver mais à frente. O ponto aqui é a gente perceber que Jesus é quem abre o entendimento
e que Jesus está pronto para abrir os ouvidos dos seus discípulos, se esses então observarem atentamente as palavras de Jesus e também observarem atentamente os feitos de Jesus. Quando nós entramos em mais um milagre, mas também entramos novamente na falta de entendimento sobre a identidade de Jesus. Mais uma multiplicação de pães e peixes com um padrão muito parecido do que Jesus usa aqui, a compaixão pelas pessoas, a maneira como Jesus ordena que eles sentem para receber o alimento, a pergunta de Jesus, o que vocês têm? É muito pouco para servir para essa multidão. Existe ali aquela dúvida dos discípulos a respeito se vai dar, se não vai dar, e Jesus multiplicando, e a sobra, é claro, no primeiro milagre sobraram 12, nesse daqui vão sobrar 7, e um ponto também muito importante, a quantidade de pessoas que Jesus está alimentando. Mas existem também algumas diferenças. Se você voltar no capítulo 6, por exemplo, quando nós temos o primeiro milagre, fala que Jesus ele teve compaixão daquelas pessoas e ele começou a ensinar muitas coisas. E o problema do alimento vem depois. Eu não sei se você lembra, os discípulos é que apontam isso. Mestre, olha, vamos mandar eles para casa. Aqui não tem comida, esse aqui é um lugar deserto, eles precisam ir embora para comer alguma coisa. E Jesus então diz, dá vocês mesmos. E eles são incapazes de dar eles mesmos o alimento para tanta gente. A gente aprendeu que a compaixão de Jesus está muito ligada ao seu ensino e à pregação da palavra. Mas agora, existe uma compaixão de Jesus muito grande a respeito dessas pessoas com respeito à fome que eles estão sentindo. Se você prestar bastante atenção no texto, você vai ver que Jesus tem essa compaixão sendo demonstrada por ele enquanto ele olha para aquela multidão ali necessitada. No versículo 2, nós lemos assim, tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. E Jesus ainda fala logo em seguida, se eu mandá-los embora, alguns vão desfalecer de fome, porque muitos vieram de longe. Jesus tem compaixão. E mais uma vez ele está pronto a realizar um sinal, para que ele possa revelar a sua identidade. A gente já viu aqui que Jesus já mostrou que ele é o pão que veio do céu. E o interessante é que os fariseus vão pedir mais um sinal do céu para provar a identidade de Jesus. Enquanto Jesus está pronto a mostrar para eles que todos os sinais já foram dados, só não vê quem não quer, só não escuta quem não quer, só mantém-se surdo espiritualmente, cego espiritualmente, quem rejeita deliberadamente quem é Jesus. Então Jesus vai realizar mais um milagre e através desse milagre ele vai mostrar como ele está pronto a também alimentar os gentios, alimentar essas pessoas por quem ele tem compaixão, porque as portas do evangelho começam a se abrir para pessoas que estão fora do arraial hebreu, estão fora do povo hebreu, e essas pessoas ali, como a mulher disse, dos cachorrinhos que esperam as migalhas cair da mesa dos filhos, eles também serão alimentados por Jesus, porque ele é o pão que veio do céu para saciar a fome dessas pessoas. E mais uma vez nós vemos todas elas satisfeitas com o alimento que recebem, fartas por aquilo que Jesus tem a dar para elas e ainda sobra. Jesus tem mais do que as migalhas para dar para as pessoas. Jesus tem uma graça e uma salvação abundante, ao ponto de que tudo que ele nos dá realmente transborda muito mais daquilo que a gente precisa, muito mais daquilo que a gente merece e muito mais daquilo que a gente pensa que vai saciar a nossa fome, né? Nossa alma, o nosso coração tem uma fome incansável e Jesus está pronto a nos satisfazer completamente. E esse milagre, mais uma vez, mostra a compaixão de Jesus e a sua disposição em alimentar aqueles que estão ouvindo as suas palavras e que estão seguindo para receber as suas palavras. E com isso o cenário para a rejeição e para a falta de entendimento dos fariseus e também dos discípulos está formado. Jesus acabou de fazer 2 sinais, a cura de um surdo que tinha dificuldade de falar, o alimento de uma multidão a partir de poucos pães e poucos peixes, a sobra, a maneira abundante, farta com que Jesus alimenta essas pessoas que estão seguindo e ouvindo os seus ensinos. Enquanto do outro lado você tem religiosos que continuam pedindo um sinal e discípulos que Jesus continua perguntando, será que vocês não entendem?
Será que vocês não percebem tudo isso? Então nós temos claramente aqui uma falta de entendimento entre a cura de um surdo e, como nós vamos ver mais à frente, a cura de um cego. Ou seja, dois entendimentos que acontecem a respeito da identidade de Jesus e no centro, toda essa manifestação de Jesus, do seu poder, da sua autoridade, acompanhada da rejeição, que é demonstrada pelos religiosos no pedido de um novo sinal do céu e representado também na dificuldade que os discípulos têm de compreender as palavras e o ensino de Jesus. A partir do versículo 11 do capítulo 8, nós vemos os fariseus continuando deliberadamente a rejeitar a Jesus, rejeitar as suas palavras e com isso também rejeitar a sua identidade. E você vê o próprio Jesus angustiado com essa incredulidade, sendo movido profundamente em seu espírito por causa dessa rejeição, sim, deliberada, ativa, da parte dos líderes religiosos. Jesus, vendo a maneira como eles rejeitam quem ele é, se sente então angustiado em seu coração à medida em que eles pedem um novo sinal a Jesus. E veja bem, o que Jesus responde a esses homens quando eles pedem dele um sinal. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Jesus então se afasta deles. O que será que isso significa? Quando Jesus diz que nenhum sinal mais será dado, significa se eles deliberadamente rejeitam a Jesus apesar de seus sinais, não será um novo sinal que vai fazê-los crer. Então Jesus, ao dizer que não será dado mais nenhum sinal, declara sobre eles o seu juízo, o seu julgamento, pois essa geração incrédula não receberá um sinal, se o maior sinal de todos já foi dado, que é a vinda do Filho de Deus, seu poder, sua autoridade, sua identidade. Jesus não dará nenhum outro sinal, porque essa geração incrédula será julgada pelas palavras e ações de Jesus. Mais uma vez, a gente vê o quanto que a rejeição é perigosa e que consequências terríveis essa rejeição pode trazer na nossa vida se nós deliberadamente continuarmos a rejeitar a identidade de Jesus, porque rejeitamos as palavras de Jesus, não ouvimos aquilo que Jesus está ensinando para nós. E Jesus não nos promete dar nenhum outro sinal, porque o maior sinal de todos ele já nos deu, ele já veio a este mundo, ele já realizou a sua obra, ele já mostrou para nós quem ele é e nós temos a sua palavra. Cabe a nós ouvir o que Jesus diz através de pregadores fiéis da palavra, através de sua leitura pessoal da Bíblia, através de oração na presença de Deus, pedindo entendimento da parte de Deus, e assim não precisar mais de um sinal milagroso dos céus, porque o maior sinal de todos já veio dos céus para a terra, que é Jesus Cristo. Este é o sinal de Deus, este é o grande feito de Jesus, e feito esse que eles não estão enxergando e não estão conseguindo entender. Os fariseus, com a sua falta de entendimento, rejeitam a Jesus e Jesus então, por fim, está pronto também a rejeitá-los por eles não receberem a sua palavra, por eles não crerem na sua identidade. Bom, mas e os discípulos? Os discípulos estão rejeitando? Absolutamente não. Os discípulos só têm dificuldade para entender. E o texto é muito claro a respeito dessa falta de entendimento dos discípulos, quando nós começamos no versículo 14, aonde Jesus, em um diálogo com os discípulos, os adverte no versículo 15, quando ele diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido o pão e eles estão no barco. E Jesus então fala isso para eles: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. A Bíblia ensina que o fermento leveda toda a massa. Jesus está tomando um cuidado com seus discípulos aqui para que aquilo que vem dos fariseus e de Herodes, ao entrar no coração dos seus discípulos, não venham a estragar a massa, a estragar aquilo que Jesus já está trabalhando neles para que eles sejam. Mas os discípulos, com a sua falta de entendimento, eles entendem completamente o oposto. Por falar em fermento,
eles só entendem pão. Sabe aquela pessoa que você fala qualquer coisa e ela só entende comida? Aqui os discípulos só estão entendendo pão, porque eles viram algo milagroso, algo fantástico, e eles estão indo embora em um barco, e eles pensam assim, ele está falando isso porque a gente não trouxe pão. E olha só o que Jesus tem a dizer para eles a respeito da falta de entendimento que eles têm, da falta de compreensão a respeito ou com respeito às palavras de Jesus. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Aí os discípulos respondem: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7. Os discípulos responderam: vocês ainda não entendem? Veja o assunto da falta de entendimento. Vocês ainda não entendem, vocês ainda não compreendem que o pão não é o problema. Vocês já não viram que eu posso transformar um pedaço de madeira desse barco em pão se eu quiser? Vocês já não viram que eu posso fazer o impossível? De que eu tenho autoridade para multiplicar o imultiplicável? Quem é que já partiu um pão no meio e conseguiu alimentar 2.000, 4.000, 5.000 ou 100 pessoas com um único pão? A mente dos discípulos está tão cauterizada, está tão assim moldada e formatada pelo agora, pelo hoje, que eles só enxergam o pão, eles só enxergam a necessidade física e não enxergam a necessidade espiritual. E Jesus retorna ao assunto da surdez e da cegueira. E ele fala: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam. Em outras palavras, eu já curei um surdo, fisicamente surdo, mas eu curei todos os surdos do mundo? Não. Jesus não curou todos os surdos do mundo. Jesus está mostrando assim: vocês têm ouvidos bons, mas não estão escutando de verdade. Aquele surdo escutou muito mais que vocês, enquanto ele insistia para que eu ajudasse. E os discípulos aqui se mostram mais preocupados do que Jesus, preocupados com necessidades físicas, enquanto Jesus está preocupado com a maior necessidade de todas, que é o coração deles, aonde está a falta de entendimento. Será que você não entende? Será que você não compreende? Será que você não percebe? Jesus questiona os seus discípulos, mostrando para eles que eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir direito. Têm olhos, mas não conseguem enxergar. Fruto de um coração endurecido que precisa receber a revelação de Deus. E essa revelação só Jesus pode dar. O que Jesus precisa fazer então para que eles entendam? Nós saímos dessa série de milagres e também de uma falta de entendimento a respeito de Jesus para entrarmos na necessidade do entendimento da identidade de Jesus. Ok, a gente já percebeu que isso é necessário, eu preciso entender, mas como? Como Jesus fez isso com os discípulos e como ele pode fazer comigo? Eu sei que eu preciso entender quem é Jesus, mas qual é o passo que eu preciso dar? Será que existe algum passo que eu preciso dar? Ou Jesus faz tudo isso por mim? Nós mais uma vez entramos em outro feito milagroso de Jesus, agora não mais com um surdo e nem com a multiplicação de pães e peixes, mas agora com um cego. E tem algumas coisas bem curiosas a respeito aqui desse milagre, quando a gente vê que trouxeram um cego, a semelhança de que eles também trouxeram um surdo, e ele também suplicava para que Jesus o tocasse. De novo, Jesus acabou de falar com os discípulos: vocês têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, e o surdo clamou, o cego agora está clamando. Por que vocês não estão clamando? Aqueles que realmente têm necessidades físicas estão clamando pela minha ajuda, clamando pelo meu toque. Por que vocês não clamam para que eu toque o coração de vocês? Então Jesus entra aqui nessa necessidade que os discípulos têm, principalmente aqui no final dessa primeira metade do Evangelho de Marcos, de entender a identidade de Jesus. E eles só podem entender se Jesus tocar em seus corações. E aqui nós temos alguém cego, fisicamente cego, que está suplicando pela ajuda de Jesus. Mas há outras semelhanças também, como por exemplo, Jesus cospe nos olhos do homem, isso no versículo 23, e impõe as mãos sobre ele, e Jesus então pergunta: você está vendo alguma coisa? Eu acho isso engraçado demais, porque Jesus ele faz de novo
O mesmo processo de usar a sua saliva e o seu toque. E a pergunta dele é por causa da necessidade que Jesus tem de que aquele cego responda sim ou não. Estou vendo, não estou vendo. E a resposta do cego é ainda mais curiosa quando ele fala assim: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. E aí nós vemos então que mais uma vez no versículo 25, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Eu não sei afirmar com certeza se tem alguma relação com isso, mas eu me lembro muito de Ezequiel 37, onde nós temos claramente uma ação dupla de Deus. Primeiro, o profeta profetiza aos ossos, né? E os ossos então se unem, mas eles ainda são apenas corpos no chão. Tá tudo formado, tem todos os órgãos, a pele, os músculos, os tendões, mas ainda estão mortos. E aí numa segunda vez ele profetiza agora ao Espírito. O Espírito então vem, sopra sobre aqueles corpos, eles se levantam, se tornam um grande exército de pessoas realmente vivas. Claramente Ezequiel está retornando ao próprio feito de Deus na criação quando ele formou o homem. Primeiro ele forma o homem do barro, mas o homem ainda é ali apenas a forma de homem. Deus precisa então soprar nele o seu espírito de vida para que ele se levante e se torne um ser vivente, uma alma vivente. Eu não tenho certeza absoluta se é isso que Jesus quer fazer aqui com esse processo de 2 etapas, mas me parece muito interessante nós pensarmos nisso, uma vez que Jesus está falando de entendimento e falta de entendimento, de receber e rejeitar, e que Jesus precisa abrir o entendimento dos seus discípulos que não estão compreendendo, pois os discípulos, à semelhança do cego, apenas enxergam uma sombra de Jesus, um vulto de Jesus, como o cego enxergava os homens como árvores que andam. O cego não consegue ainda enxergar claramente o que são os homens, assim como os discípulos não conseguem enxergar claramente quem é Jesus. Há muita confusão na mente deles sobre a identidade de Jesus. Eles têm olhos, eles estão ouvindo claramente muitas coisas, mas falta entendimento. É preciso que Jesus derrame sobre eles o seu espírito, para que eles então possam compreender. Em outras palavras, a revelação sobre a identidade de Jesus nunca vai existir, a menos que Jesus queira, abrindo os olhos dos seus discípulos para compreender quem ele é. Para que os seus discípulos parem de enxergar apenas uma sombra de Jesus e comecem a enxergar mais a realidade de quem é Jesus. Para que eles deixem de ser como aquele cego que vê os homens como árvores que andam, para começar a ver claramente. O final desse milagre é que Jesus cura o homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Você já reparou como que as pessoas têm uma visão errada de Jesus? Às vezes elas falam de um Jesus pensando que o conhecem, mas não conhecem nada a respeito dele. Essa visão é uma visão distorcida, não é uma visão clara de quem é Jesus. Para ter uma visão clara de Jesus é preciso entender as suas palavras, ouvi-las e recebê-las no coração. Você passeia pela internet e você tem várias pessoas dando opiniões sobre quem é Jesus, mas todos eles não passam de cegos que enxergam homens como árvores, que enxergam Jesus como uma sombra e não como uma realidade. É necessário o entendimento da identidade de Jesus, mas esse entendimento ele só existe se ele acontecer no coração, através de uma revelação de Deus, para que a gente possa perceber claramente quem é Jesus. E tudo isso parte de uma pergunta muito simples: quem você diz que eu sou? Mas antes dessa pergunta, Jesus tem uma pergunta mais generalizada para os discípulos, quando nós entramos no versículo 27, e Jesus então diz assim: quem o povo diz que eu sou? E aí você vê a confusão das pessoas a respeito da identidade de Jesus. E os discípulos começam a dizer assim: alguns dizem que você é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. A mesma confusão que existia lá em Herodes. Se você leu Marcos comigo até aqui, você sabe ali que as pessoas ainda tinham essa confusão a respeito da identidade de Jesus, dizendo assim: ele é Elias, ele é João Batista que ressuscitou, e até Herodes fala assim: é João. Então ainda há um entendimento de homens como árvores, de pessoas que não estão enxergando claramente quem é Jesus, estão dizendo tudo a respeito dele, mas não estão dizendo absolutamente nada sobre ele. Não estão dizendo realmente quem ele é, porque não estão enxergando claramente quem ele é.
Por isso que Jesus fala com o cuidado que os discípulos precisam ter com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Porque tanto nos fariseus quanto em Herodes, todos eles estão rejeitando a verdade sobre Jesus, preferindo ficar com a sua visão distorcida e mal interpretada a respeito da identidade de Jesus, a respeito de quem ele é. Então, cuidado com o fermento para que vocês não sejam tão cegos e surdos quanto eles, mas que vocês então ouçam e percebam, vejam e confessem quem de fato Jesus é. A única resposta então que Jesus espera não é aquela que vem de todos, não é a opinião de todos a respeito da sua identidade, mas é o que você sabe sobre Jesus no seu coração. Quando Jesus então pergunta de maneira mais pessoal aos discípulos: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" É muito bom isso daqui. Jesus fala assim: os outros têm muito a dizer sobre mim, mas o que vocês têm a dizer sobre mim? Se você pudesse resumir quem é Jesus para você, o que você diria a respeito dele? As pessoas podem ter, sim, muito o que dizer sobre Jesus, mas o que você pode dizer sobre ele? Jesus quer uma resposta mais pessoal, uma resposta que venha do coração, e não uma resposta genérica como todos são capazes de dar. Jesus quer uma resposta que seja verdadeira, porque vem do coração. E só pode vir de um coração que recebe a revelação. Quem recebe? Pedro. Pedro então confessa no versículo 29, "Tu és o Cristo." Finalmente, quem é Jesus? Tu és o Cristo. Pedro confessa isso, e isso encerra então, essa fala de Pedro, encerra a primeira metade do Evangelho de Marcos. E nós nos preparamos para entrar na sua segunda metade, quando nós vamos ver o que significa Jesus ser o Cristo. Mas aqui é muito importante entender que Pedro não poderia ter essa revelação, a menos que Jesus quisesse dar a ele essa revelação. Para que a gente possa ouvir com clareza as palavras de Jesus e ver com clareza a sua identidade, é preciso que Jesus primeiro se revele a nós, abra o nosso entendimento e nos faça compreender quem ele é. Ele faz isso pelo seu Espírito, à medida em que nós lemos a Bíblia, oramos, buscamos a iluminação de Deus na sua palavra, ouvimos mensagens bíblicas e fiéis à palavra, e Deus então vai abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos, para que a gente possa enxergar claramente, ouvir claramente, para que então possamos falar claramente. E por falar em falar, novamente, Jesus impede os discípulos de falar. No versículo 30, ele diz assim para eles: Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. O que Jesus diz? Não falem nada a meu respeito. Algumas pessoas já me falaram assim: mas João, a gente escuta sobre Jesus e a gente quer falar, como é que a gente pode ficar calado? Jesus está muito preocupado com o tipo de Jesus que os seus discípulos vão pregar. E nós vamos ver a partir do versículo 31, que quando os seus discípulos abrem a boca, eles não falam muita coisa boa. Pedro uma hora vai abrir a boca para negar. Judas vai acabar traindo. João e Tiago vão pedir os melhores lugares. E até o capítulo 10, nos ensinos de discipulado, nós vamos ver os discípulos falando muita coisa que não deve e fazendo muita coisa que não deve. Ou seja, eles não estão prontos ainda para falar. Jesus está os preparando para abrir os seus ouvidos, para abrir os seus olhos, para que eles possam então falar desembaraçados, com seus lábios desembaralhados e desimpedidos, para pregar o evangelho. Basta você observar o Pedro daqui e o Pedro de Atos. O Pedro daqui que é perguntado: você não é um homem que andava com Jesus? E a sua língua ainda embaraçada, toda embaralhada por causa de sua incredulidade, ele diz: não o conheço. Mas em Atos dos Apóstolos nós temos um Pedro que prega sem impedimentos, corajosamente, ousadamente, que anuncia Jesus como Cristo, aquele que veio para salvar os pecadores. Nós encontramos um Pedro que se vira para aquelas pessoas e dizem: vocês crucificaram a Jesus, mas se arrependam para que venha tempo de refrigério sobre vocês. Mas aqui é hora apenas deles ouvirem e verem, não é hora de falar. Às vezes com a gente é assim também. Para que a gente tenha uma resposta clara sobre Jesus, a gente primeiro precisa ouvir e ver. A gente encontra muita gente pela internet que só quer falar, mas não quer ouvir e também não quer ver. Nós encontramos muita gente com muitas opiniões sobre Jesus, mas nenhuma delas diz: ele é o Cristo.
Nós encontramos muitas pessoas prontas a ensinar os outros, mas que não são ensinadas por ninguém, ou não são sensíveis ao ensino. Jesus está mostrando aos discípulos que antes que eles preguem, antes que eles falem, antes que eles contem a respeito de quem ele é, primeiro eles precisam aprender sobre quem ele é, para que eles não preguem um Jesus errado. Não seja precipitado no falar, para que você também não pregue um Jesus errado. Porque pregar um Jesus errado pode trazer transtornos com implicações eternas e desastres com implicações eternas. Pregar um Jesus errado é algo muito sério. Por isso, Jesus diz, não falem nada, porque a hora que vocês falarem, vocês não vão falar coisas boas. Pois se eles tivessem anunciado um Cristo naquele momento, eles teriam anunciado um Cristo errado. O que tudo isso nos diz sobre Jesus? Ele é o Cristo, ele é aquele que veio para salvar, ele é o sinal do céu, que veio como pão vivo para alimentar e saciar a fome do nosso coração. E que Jesus vem resolver um problema não apenas externo, mas interno do nosso coração. E de que o problema não é apenas os nossos problemas físicos, mas os problemas do nosso coração. E que Jesus precisa curar a nossa surdez espiritual e a nossa cegueira espiritual. E Jesus faz isso ainda hoje, através do ensino e da pregação da sua palavra. À medida em que ouvimos mensagens fiéis às Escrituras e lemos as Escrituras debaixo de oração dependente da revelação de Deus, Jesus nos faz ouvir claramente, ver claramente, para que a gente possa falar claramente sobre quem ele é. E nós só não pregamos um Jesus errado se primeiro aprendemos sobre o Jesus certo, que se apresenta para nós nas Escrituras do Novo Testamento, com as promessas dos profetas no Antigo Testamento a respeito desse Jesus que nós conhecemos. O que nós aprendemos sobre nós mesmos é que nós somos como Pedro, nós só enxergamos os homens como árvores. Nós somos como Pedro, que só enxergamos uma sombra de Jesus e não a sua realidade. Nós somos como Pedro, que até confessamos, mas logo ali na esquina nós fazemos tudo errado. Nós pregamos um Jesus errado. Nós somos como Pedro, precisando primeiro aprender a ouvir e ver claramente, para que Jesus, pelo seu poder e pela sua palavra, nos torne capaz de falar claramente. E isso afeta a nossa vida toda, a maneira como nós lemos a Bíblia, buscando entendimento e compreensão de quem é Jesus. Muda a nossa oração, porque nós oramos na dependência de que Deus irá trazer essa revelação ao nosso coração. Não vai ser por causa de um desempenho meu no estudo. Eu não desejo ser apenas um pecador mais inteligente, eu quero ser um pecador transformado, perdoado, um pecador que tenha entendimento da palavra de Jesus. E muda também a maneira como eu anuncio o Evangelho, porque eu não faço isso na dependência da minha capacidade, seja ela intelectual ou de oratória, não importa. Não depende de mim, mas depende de Deus abrir os ouvidos e os olhos das pessoas para quem eu estou pregando o Evangelho ou com quem eu estou lendo o texto bíblico. Então eu estou lendo aqui com você e o meu desejo é que Deus abra os seus ouvidos, abra os seus olhos. Eu faço isso na dependência de Deus para que Deus possa escrever em seu coração as palavras de Jesus e que você entenda a respeito de um Jesus correto, um Jesus que te alimenta e te sacia, um Jesus que cura o problema do seu coração e que abre os seus ouvidos e olhos espirituais para que você veja quem ele é e você responda de maneira pessoal: tu és o Cristo. O Senhor é para mim o meu Salvador. O Senhor para mim é o meu tesouro, é o meu Messias. É aquele que veio de fato para resolver o maior problema de todos, que é o pecado que existe no meu coração. Bom, então é isso, mais uma leitura de Marcos. Nós chegamos aqui então no fim da primeira metade desse evangelho e respondemos a pergunta: quem é Jesus? Tu és o Cristo, na confissão que nós encontramos aqui de Pedro. E aprendemos então nessa primeira metade que a menos que Jesus queira revelar-se a você, você não conseguirá ver quem ele é. Mas Jesus quer se revelar a você através da palavra, e nessa primeira metade nós aprendemos que ao revelar-se a nós, ele está mostrando a sua identidade, o seu poder e a sua autoridade. E como essas coisas têm implicações na nossa vida, na maneira como nós oramos, vivemos e até mesmo evangelizamos.
Por isso, ao chegar no final aqui, nós percebemos a primeira parte da resposta sobre a identidade de Jesus, sobre quem ele é, e nós nos preparamos para entrar na resposta sobre por que ele veio. Isso nós vamos começar a partir do versículo 31 do capítulo 8, onde Marcos dá um início a uma série longa de discipulado, que vai até o capítulo 10, e depois do capítulo 11 em diante, com Jesus concentrando seus discursos e ensinos em Jerusalém, até chegar o momento de sua morte e ressurreição. Eu espero que você continue caminhando comigo até o último capítulo desse evangelho. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para eu saber que você chegou aqui. Isso também ajuda no YouTube para a gente poder crescer e o nosso vídeo chegar a um maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você continuar lendo Marcos comigo, assistir os vídeos que já foram e continuar acompanhando os vídeos que ainda vão vir da nossa leitura aqui de Marcos. E no mais, que Deus abençoe a sua vida, que Ele abra os seus ouvidos e os seus olhos espirituais para você entender quem é Jesus e responder com pessoalidade vindo do seu coração quem é Jesus para você. Deus te abençoe, te espero então no nosso próximo vídeo. Até a próxima e um grande abraço.